Glória a Deus. Pode se sentar, querido. Eu tô com uma pena de você em pé, Valadinho. Eu chamo ele de Valadinho, mas o nome dele é Pedro Lucas, tá? Valadinho é um apelido carinhoso que só os 40 mais entendem. Quem é 40 mais aqui? Levanta a mão, por favor. 40 mais. Tem mais gente aí. Olha, Deus está vendo. Quem se lembra do André Valadão jovem? Novinho? Olha, vê se não parece. Ele era o Valadão, esse aqui é o Valadinho, entendeu? Aqui, senta lá, vou te liberar um cadinho. Respira, tadinho. Vou deixar ele descansar um cadinho, tadinho. Queridos, primeiramente, obrigada por esse privilégio de estarmos aqui. Agradeço em meu nome, em nome dos meus irmãos aqui da Igreja Ceifa. É uma honra para a gente poder participar de um momento voltado para a nossa área, né? Para a nossa área de atuação, que é útil para toda a igreja, mas que fala um congresso, um momento, um evento que vocês fazem, que fala daquilo que nós realizamos para o Senhor e daquilo que nós amamos fazer. E desde o momento em que o Anchieta me ligou, eu gravei seu nome assim, tá? Anchieta. Desculpa, mas porque eu preciso de um nome para gravar. Eu trabalho em colégio, então é muito nome, senão eu não consigo. Desde que o Anchieta me ligou, eu comecei a orar sobre o que traria aqui, e o Senhor ministrou muito forte ao meu coração. Fala sobre a eira de Araúna. Fala sobre a eira de Araúna. Então eu voltei a esse texto e eu queria compartilhar com você. Queria que você abrisse sua Bíblia no primeiro livro de Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 21. 1 Crônicas, capítulo 21. E eu queria te convidar a fazer essa leitura junto comigo. Que bom ouvir barulho de folha. Isso é bênção. Nada contra a Bíblia no celular, tá? É bênção também. Mas a vantagem dessa aqui é que aqui não tem notificação na hora que eu estou lendo. Pega a dica. 1 Crônicas, capítulo 21, diz assim o texto. Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a fazer um censo. Davi disse a Joabe e aos comandantes do exército: façam uma contagem de todo Israel, desde Berseba ao sul até Dan ao norte, e tragam-me um relatório para que eu saiba o número exato do povo. Joabe, porém, respondeu: que o Senhor torne a população 100 vezes mais numerosa do que é hoje. Mas por que, meu senhor, o rei, deseja fazer essa contagem? Eles não são todos seus servos? Por que levar Israel a pecar? Apesar da objeção de Joabe, o rei insistiu que fizessem o censo. Então Joabe saiu para contar o povo de Israel. Depois voltou para Jerusalém e informou a Davi o número de pessoas. Havia em Israel 1.100.000 homens aptos para irem à guerra, que sabiam manejar a espada. E em Judá havia 470.000. Mas Joabe não incluiu no censo as tribos de Levi e Benjamim, pois achou absurda a ordem do rei. Deus se desagradou muito do censo e castigou Israel por isso. Então Davi disse a Deus: pequei grandemente ao fazer essa contagem. Perdoe meu pecado, pois cometi uma insensatez. O Senhor falou a Gade, o vidente de Davi. Esta foi a mensagem: vá e diga a Davi que assim diz o Senhor: darei a você 3 opções. Escolha um destes castigos e eu aplicarei a você. Gade foi a Davi e disse: estas são as 3 opções que o Senhor lhe deu: 3 anos de fome, ou 3 meses de destruição pela espada de seus inimigos, ou 3 dias de praga intensa, durante os quais o anjo do Senhor trará devastação sobre toda a terra de Israel. Decida o que devo responder àquele que me enviou. Não tenho para onde correr nesta situação, respondeu Davi a Gade. Mas é melhor cair nas mãos do Senhor, pois sua misericórdia é grande, que eu não caia nas mãos de homens. Então o Senhor enviou uma praga sobre Israel, e 70.000 pessoas morreram.
E Deus enviou um anjo para destruir Jerusalém. Mas quando o anjo estava prestes a fazê-lo, o Senhor teve compaixão e disse ao anjo da morte: pare, já basta. Naquele momento, o anjo do Senhor estava perto da eira de Araúna, o jebuseu. Davi olhou para cima e viu o anjo do Senhor entre o céu e a terra, com a espada desembainhada na mão, estendida sobre Jerusalém. Então Davi e as autoridades de Israel se vestiram de pano de saco e se prostraram com o rosto no chão. Davi disse a Deus: fui eu que ordenei o censo, eu pequei e fiz o que era mal, mas o povo é inocente, como ovelhas. O que fizeram? Ó Senhor meu Deus, que tua ira caia sobre mim e minha família, mas não castigue teu povo. Então o anjo do Senhor disse a Gade que mandasse Davi construir um altar ao Senhor na eira de Araúna, o jebuseu. Davi subiu para lá, a fim de cumprir a ordem que o Senhor deu por meio de Gade. Araúna debulhava o trigo quando virou-se e viu o anjo. Seus 4 filhos que estavam com ele fugiram e se esconderam. Quando Araúna viu que o rei se aproximava, saiu da eira e curvou-se diante de Davi com o rosto no chão. Davi disse a Araúna: quero comprar de você esta eira pelo preço justo. Construirei nela um altar para o Senhor, a fim de que ele faça cessar a praga. Pode ficar com a eira, meu senhor, o rei, disse Araúna. Use-a como lhe parecer melhor. Eu lhe darei os bois para o holocausto, as tábuas de trilhar como lenha para o fogo do altar, e o trigo como oferta de cereais. Eu lhe darei tudo, ó rei. O rei Davi, porém, respondeu a Araúna: não, faço questão de comprá-la pelo preço justo. Não tomarei o que é seu para oferecer ao Senhor. Não apresentarei holocaustos que nada me custaram. Então Davi pagou a Araúna 600 peças de ouro pela eira. Davi construiu ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e ofertas de paz. E quando Davi orou, o Senhor respondeu com fogo do céu para queimar a oferta sobre o altar. Então o Senhor deu ordem para que o anjo pusesse a espada de volta na bainha. Quando Davi percebeu que o Senhor havia respondido à sua oração, ofereceu sacrifícios ali, na eira de Araúna, o jebuseu. Naquela época, o tabernáculo do Senhor, que Moisés havia feito no deserto, e o altar de holocaustos estavam no lugar de adoração em Gibeon. Mas Davi não podia ir até lá para consultar Deus, pois tinha pavor da espada do anjo do Senhor. Amém. Lemos o capítulo inteiro, rapidinho, e eu já quero te estimular a ler em casa alguns antes, depois, para você se situar melhor na história. Fazendo um resumo bem rápido, a gente está num período aqui em que Davi já conseguiu trazer a presença de Deus na figura da arca para perto do povo de Deus novamente, coisa que o rei Saul durante seu reinado não tinha dado muita importância. E ele traz, mas essa tenda, essa arca, eles ficam no lugar mais afastado do centro da cidade, que é a terra ali de Gibeon. Acho que é isso o nome? É. E aí, nós estamos aqui num momento em que, alguns capítulos antes, o texto dos cronistas vai contar de uma série de batalhas que Davi vence de uma forma assim inexplicável. Para você que gravou a vida inteira sobre a batalha de Davi contra Golias como a maior das batalhas que ele já enfrentou, deixa eu te falar, aquele foi só o primeiro gigante e nem foi o mais difícil. Se você voltar depois e ler com calma o capítulo 18, 19 e 20, você vai ver uma série de gigantes que Davi enfrentou junto com o seu exército. E sempre com um número de soldados menor, mais fraco, mas sempre saía vitorioso. E é muito interessante que era comum naquele tempo, naquele período, que os reis, os governantes ou os capitães dos exércitos fizessem um censo, uma contagem, para que eles tivessem ciência de quantos eles tinham ao seu lado e entendessem o quanto de força eles tinham para ir para uma guerra. E baseados nessa consciência do que eles tinham ao seu lado,
eles tomavam as decisões, se iriam ou não para essa guerra e como iriam para essa guerra. A gente está falando de um tempo muito antigo, mas até hoje é importante, né? Se você for entrar numa batalha, você precisa saber quem está do seu lado. Há um filósofo que disse que quem está às trincheiras do seu lado, quem está ao seu lado nas trincheiras, é mais importante do que a própria guerra. Eu acho que Adão concordaria com isso. Quem está ao seu lado faz diferença. Enfim, era comum naquele tempo que as pessoas fizessem essa contagem para ter certeza então de qual era exatamente o tamanho do seu exército. E por isso aqui no início do capítulo a gente vê que há uma divergência entre Davi e ali um dos seus capitães, um dos seus chefes, um dos seus conselheiros, quando Davi resolve fazer essa contagem. Primeiro de tudo, a gente já tem um aprendizado incrível para a nossa vida. Porque Davi era um homem extremamente cheio da presença de Deus, poderosamente usado na presença de Deus. Mas quando a sua visão sobre algo, quando a sua ideia sobre algo, quando a estratégia que Davi traz é questionada, está tudo bem. Apesar de Davi seguir e não ouvir o conselho do seu chefe, ele não destitui o rapaz do cargo só porque ele discordou dele. Nós também podemos aprender com isso. Às vezes, alguém está discordando só da forma que você quer fazer. Não significa que ela discorda de você. Você entende? Não significa que ela rejeita a sua pessoa. É possível que as pessoas rejeitem a sua ideia. E está tudo bem. Está tudo bem. Mas aí é interessante que ele fica apavorado porque Davi resolve justamente agora, depois de ter derrotado tantos gigantes, tantos exércitos de forma milagrosa, na dependência do Senhor, Davi resolve saber quais eram as armas que ele realmente tinha nas mãos. E ele resolve contar quantos homens ele tem. Davi resolve saber até que ponto ia a sua força, até onde chegava a sua habilidade para vencer as batalhas que ele precisava vencer. E é nesse momento que ele peca. Não é simplesmente o ato de contar quantos do povo haviam preparados para a guerra. É o ato de colocar a sua confiança, a sua segurança nas suas habilidades humanas para a guerra. Ao tomar aquela decisão, Davi sai de debaixo da dependência de Deus e se coloca debaixo da dependência das suas habilidades. Nós não fazemos isso, não. Nós somos o alecrim dourado de Deus. Nós não subimos nesse altar para ministrar debaixo da confiança nas nossas habilidades. Imagina, que isso? Ver se eu vou dançar na presença do Senhor, baseado na confiança do conhecimento técnico que eu tenho de dança, de coreografia, de balé, sei lá o que você dança. Ver se eu vou subir no altar, ou se eu vou me colocar no ministério, ou se eu vou me colocar no reino de Deus, ou se eu vou agir baseado debaixo da segurança naquilo que eu sei fazer, naquilo que eu posso fazer. E olha que Davi podia fazer muita coisa. Mas o Senhor repreende Davi. Ele é fortemente repreendido. E aí começa um diálogo que a gente, por muitas vezes, não dá muita importância para esse capítulo de Crônicas, mas que vai marcar a vida, a história de Israel, entre antes e depois desse encontro na eira de Araúna. Primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção está no versículo 16, que diz assim: Davi olhou para cima e viu o anjo do Senhor entre o céu e a terra, com a espada desembainhada na mão, estendida sobre Jerusalém. E aí ele toma uma atitude. Ao ver a manifestação da glória de Deus, a atitude de Davi é se humilhar. O versículo continua: então Davi e as autoridades de Israel se vestiram de pano de saco e se prostraram com o rosto no chão. É interessante que muitas vezes, na caminhada ministerial,
A gente acredita que quanto mais próximos estivermos da glória de Deus, mais evidente vai ficar o fato de que Ele nos usa. Quanto mais perto eu me achego da manifestação da glória de Deus, mais a minha estrelinha vai brilhar. Parece que o nosso hino é: brilha, brilha, estrelinha, quero ver você brilhar. Quanto maior a intimidade com a presença, quanto maior a habilidade ao lidar com esse ambiente de adoração, mais em evidência as minhas habilidades ficarão. E a gente aprende aqui com o nome da adoração na palavra de Deus, que é Davi, que quando ele vê a glória de Deus se manifestando, ele se humilha diante da glória de Deus. E aí ele começa a pedir perdão. Ele começa a clamar por misericórdia sobre ele e sobre o povo, porque ele sabia e ele confessa que a escolha errada foi dele, que a atitude de confiar nas suas próprias habilidades foi dele, mas que a consequência alcançaria todo o povo. Querido, querida, você que ministra no altar do Senhor, a consequência de nós subirmos neste lugar, apoiados nas nossas habilidades, afeta toda a comunidade. Isso é muito sério. Isso é sério demais. Juninho, meu esposo, ele gosta de contar uma história do cabo. Eu já até gravei. Eu não sou a pessoa que entende de cabo, não. Não é minha área, não. Mas ele costuma sempre falar para a gente lá no louvor que o nosso papel aqui na adoração é de ser um bom cabo. Um bom cabo desse aqui, sabe? Igual o que o Gabriel estava procurando aqui no início do culto. Cadê o Gabriel? Gostei do Gabriel, ele é persistente. Enquanto ele não achou um cabo que... lá, achei, Gabriel, ó. Você é do Senhor. Enquanto ele não achou um cabo bom ali para emprestar para o baixista, ele não descansou. E o que um bom cabo faz? Fala para mim. Um bom cabo, um cabo show, de qualidade, top. Qual é a função desse cabo? O que ele faz? É isso, nada. É esse silêncio. O bom cabo, ele só vai pegar o som, o timbre, exatamente como está no instrumento, e levar até a caixa sem afetar exatamente nada. Porque no momento em que esse cabo começar a afetar essa transmissão, provavelmente, o que você vai ouvir, Gabriel? Se ficar em silêncio absoluto, é porque o cabo está bom. É só o som que sair do instrumento chegar ali. Nós aqui somos como esse cabo. A glória de Deus vem e ela passa pela nossa vida e você não precisa interferir em absolutamente nada. Deixa que Ele faz. Fica na sua, sabe? Entrega as suas habilidades ao Senhor em humildade e humilhação, como Davi fez. E eu queria chamar a atenção para a intensidade do que Davi entendeu que estava acontecendo. Quando ele percebe que a glória de Deus está se manifestando naquele lugar que era essa eira de Araúna, um monte alto com uma planície, sabe? É difícil eu achar um bairro aqui para comparar, porque Friburgo tudo é alto. Como eu sou de São Gonçalo, para mim Friburgo é tipo essa eira. É um lugar muito alto, que tem muita habitação, dá para ficar muita gente ali. E quando Davi percebe que a glória de Deus está se manifestando naquele lugar, ele fica doido, porque Davi gosta da presença. Mas vale o Senhor um dia nos teus átrios do que 1000 em qualquer outro lugar. Davi é doido pela presença de Deus, ele quer habitar. Habitarei na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Essa é a paixão do coração de Davi. E aí ele vai até Araúna. Quanto custa? Eu quero comprar essa terra aqui. E a resposta de Araúna deveria nos constranger. Araúna quer entregar tudo. Não complicar, ele quer facilitar para que Davi faça os seus holocaustos e os seus sacrifícios. E Davi dá a resposta que deveria moldar o nosso coração de adorador.
Não tomarei o que é seu para oferecer ao Senhor. Não apresentarei holocaustos que nada me custaram. Eu vou repetir essa última palavra. Não apresentarei holocaustos que nada me custaram. O preço que Davi pagou pela eira, 600 peças de ouro. Eu fui dar uma pesquisada para a gente entender, porque o dinheiro dessa época é muito distante da realidade que nós vivemos hoje. E eu descobri que esse valor desse terreno equivalia, naquela época, a mais ou menos 130 anos de trabalho sem gastar nada. Eu vou falar de novo porque eu acho que você não entendeu. O valor equivalia mais ou menos ao valor de um salário médio de uma pessoa normal, de 130 anos trabalhando, ganhando salário e sem gastar um centavo desse valor. E aí você fica assim, meu Deus. Então, o valor desse lugar onde a glória de Deus se manifesta é realmente muito alto. Querido, e o que você está fazendo com o lugar onde a glória de Deus se manifesta na tua vida? Qual é o valor que você tem dado à manifestação da glória de Deus na sua vida? E deixa eu te falar, a gente vai chegar lá. Esse lugar mais caro da manifestação da glória de Deus não é aqui. Tem um secreto que Jesus falou para a gente entrar. Ele mandou você entrar no teu quarto, fechar a porta e falar com o teu pai. E ele te ouve em secreto, e em secreto ele te responderá. Mas há algo mais interessante ainda. Esse valor caríssimo que é pago por esse terreno onde Davi vê a manifestação da glória de Deus, Davi consegue pagar. Ele paga. Porque sabe o que acontece? Por maior que fosse o valor dessa terra, ela era equivalente a uma terra que um homem muito rico possuísse. Mas ela não chegava a ser a terra de um valor para um rei. Davi não era só um homem rico. Davi era o rei de Israel. Só para você ter uma ideia, se você gosta de fazer conta, o filho de Davi, Salomão, que depois vai aumentar em prosperidade, calcula-se que ele recebia por ano de impostos, todos os anos, em torno de 8 bilhões de reais, todos os anos do seu reinado. Só para você ter uma noção de quanto de dinheiro a gente está falando. Então, o dinheiro não era problema para Davi. Mas esse valor era muito alto, ainda assim o valor é muito alto, 130 anos de trabalho. Davi pega algo de muito valor, mas de muito valor dentro daquilo que ele pode oferecer. Davi não mira algo que está fora dele. Dentro daquilo que ele recebeu do Senhor, ele pega o melhor e entrega para Deus. E isso tem um custo, que muitas vezes nós não estamos dispostos a pagar. O que nós queremos é muitas vezes seguir padrões que nos são colocados externamente. Lá fora a gente vê que o ministério tal funciona assim, o ministério tal funciona desse jeito, porque fulano ministra assim, porque Beltrano ministra assado. E a nossa maior referência para adoração, que é a palavra do Senhor, a manifestação da glória de Deus revelada aqui, porque essa é a palavra dele, viva, que nunca há de passar. Esse lugar da manifestação da presença, nós não valorizamos. Aí nós buscamos status, nós buscamos posições, e na verdade não estamos oferecendo o melhor daquilo que Deus nos deu na sua obra. E por que nós podemos chegar a essa conclusão? Eu parei no capítulo 21, mas se você continuar a história, você vai entender por que esse terreno de Araúna era tão importante. Eu queria que você pensasse rapidamente no que era Jerusalém daquele tempo. É como se nós estivéssemos aqui, nós estamos aqui em Conselheiro,
E o lugar onde a Bíblia diz que a arca estava, o tabernáculo do Senhor, fosse em Olaria. Tinha uma certa distância, até um pouquinho mais, talvez sítio São Luís. Era um pouquinho longe. Mas Jerusalém era uma cidade, e era o centro daquele reino. Era onde as coisas aconteciam. Era de onde partia a moda. Era de onde saía o comportamento. Era de onde saía o dinheiro. Era onde circulavam as pessoas de posição social, de autoridade. E esse terreno da Eira de Araúna, ele fica geograficamente, você pode pesquisar no Google depois se você quiser, até no Google Maps, você vai ver. Ele fica num lugar central e no alto da cidade de Jerusalém. Pega comigo, o terreno fica num lugar central e no alto. De qualquer lugar da cidade de Jerusalém, você olha para cima, você consegue ver aquele monte. Depois que Davi estabelece aquele monte, aquele terreno, que ele pagou o preço que ele custava, sabe o que vai ser construído nesse lugar? O templo de Salomão. Esse é o lugar da presença de Deus. No lugar mais central, no lugar mais alto, no terreno mais importante, em torno do qual a vida da cidade vai girar, onde as pessoas terão a referência de qualquer lugar da cidade velha. Você olha para lá, hoje você vê as mesquitas, mas naquele tempo você olharia e veria o templo, onde seria a habitação do Deus vivo. Davi entendeu que o lugar da presença de Deus precisava ser mais do que especial, mais do que celebrado, mais do que louvado, mais do que adorado, porque isso ele já fazia. Esse anseio, esse prazer por estar nos átrios do Senhor, Davi já tinha. Só que chega um momento, um pouquinho mais à frente, em que Davi vai dizer: ei, tem alguma coisa errada. Eu estou morando em palácios, eu estou em camas de marfim, eu estou cercado de colunas de ouro, e a arca da aliança do Senhor não tem onde repousar. Está em tendas, sendo levado de um lado para o outro. Não. E aí ele prepara o plano, ele desenha a planta, ele define o modelo, porque talvez você ache que foi Salomão que fez isso. Salomão pegou tudo prontinho. Por que a gente erra? A gente faz isso com os filhos da gente, né? A gente dá tudo de mão beijada para eles. Ô, papais, mamães, dá graça para a gente, Senhor. A gente dá tudo de mão beijada para eles. Aí dá no que dá, né? Mas enfim. E aí ele pega e faz o plano, e faz o projeto, e monta tudo, para que naquele terreno central em Jerusalém, alto, num lugar visível, onde todos pudessem ver, ali fosse a habitação, a morada da presença de Deus. Davi não queria mais a visitação da presença, ele queria a morada, a habitação da presença de Deus. E eu queria perguntar para você nessa noite, querido. Eu não sei em que nível técnico de execução o teu ministério se encontra nessa noite. Eu não sei qual nível de motivação ministerial você se encontra nessa noite. Se você está flutuando, se você está voando, se você está cheio de energia, ou se você já está cansado, doido para passar o bastão, achando que teu tempo já passou, que a geração é outra, que agora é a hora só do worship. Eu não sei o que passa na tua cabeça, mas eu queria te fazer uma pergunta. A presença de Deus, a manifestação da glória de Deus está num lugar central da tua vida? Está num lugar tão alto que é visível para todo mundo que olha? Ou as pessoas, quando olham para você, veem primeiro o teu talento, as tuas habilidades? Sabe qual é a nossa crise? Davi, para ter essa glória visível na vida dele, ele escolheu o lugar de humilhação e renúncia.
Coisas que nós, na nossa era, no nosso tempo, não estamos procurando. Não, a gente não está não. Não estamos não. A gente quer reconhecimento das obras das nossas mãos. Como assim? É o culto especial, é o congresso de jovens e eu não fui escalado para tocar. Oi? Como assim? É o retiro, é o evento, vai vir o pastor não sei quem de fora, vai vir o cantor fulano de tal de fora e eu não fui escalado para estar no back. E vai ser o outro baterista que vai tocar. Ele não consegue nem tocar no clique. Como assim eu fui colocado nesse lugar da escala? Como assim eu fui tratado dessa forma? Nós nos damos um lugar de importância para aquilo que nós fazemos, que Davi abriu mão completamente. Ele pagou o preço mais alto que tinha por aquele lugar de centralidade e visibilidade da glória de Deus. E quando o templo já é erguido, o que Davi ia fazer dentro do templo? Nada, porque ele nem estava mais lá, né? Foi Salomão que fez. Não tem problema, volta comigo no tabernáculo. Volta antes da construção do templo, porque ali a Arca da Aliança estava presente, e a glória de Deus se manifestava ali. E eu quero que você me diga, lá dentro dos átrios do Senhor, diante da presença dEle, qual era o instrumento que Davi tocava na presença de Deus? Você sabe dizer? Eu digo para você, nenhum. Ele não podia fazer isso, porque Davi não era levita. Davi não era levita. Ele não podia executar música na presença da Arca da Aliança. Tudo que Davi fazia, e com excelência, porque a palavra vai nos mostrar que até inventar instrumentos ele fez. Toda a musicalidade, toda a sua capacidade de administração das pessoas, porque se você, querido, você é líder de louvor aqui, não tem? Se você acha que você faz uma ótima escala, deixa eu te falar, não foi você que inventou isso. A primeira escala de louvor montada está aqui no Antigo Testamento, é Davi que fez. Ele pega as famílias dos cantores, separa, esse daqui vai cantar em tal momento, esse daqui vai cantar naquele, e aí ele separa os músicos que tocam instrumentos de sopro, ele separa os que tocam alaúde, e ele faz uma escala. Vai para a palavra que você vai ver, da onde saiu a ideia de escala de louvor, foi daqui, tá? Não foi da cabecinha de ninguém não. E ele prepara tudo aquilo com muita excelência e habilidade que ele tinha, mas tudo que Davi faz é para que outros executem. É para que outras pessoas desfrutem da presença. É para que outras pessoas invoquem a presença. É para que outras pessoas estejam na manifestação da presença. E querido, o apóstolo Paulo vai repetir para a gente exatamente a mesma coisa. E nós teimamos em não entender. O apóstolo Paulo vai dizer que o Espírito Santo distribui como Ele quer, dons a cada um, Ele dá como Ele acha melhor, mas a única finalidade dos dons do Espírito é a edificação do corpo, é a edificação da igreja. A tua habilidade não é para você, querido, é para a edificação do corpo de Cristo. E aí ele começa a falar sobre vários dons, e ele encerra dizendo: existe um caminho mais excelente. E aí ele começa a descrever esse caminho. Ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos, se eu não tivesse amor, de nada valeria. Você entende o lugar da renúncia e da humilhação? O que você está fazendo com o que Deus te deu, querido? Você está usando as suas habilidades para colocar a manifestação da glória de Deus num lugar central e visível para todo mundo? Ou você está usando a manifestação da glória de Deus para que você seja visto, para que as suas habilidades apareçam? O
que nós estamos fazendo com a manifestação da glória de Deus. Capítulo 22, que é a sequência. Só o primeiro versículo. Então Davi disse: este será o lugar do templo do Senhor Deus e o lugar do altar para os holocaustos de Israel. Um lugar central e visível para todos que estavam ao redor. Se existe algo que nós precisamos consertar nessa geração, é colocar a presença de Deus no lugar central da nossa vida, no lugar mais visível dos nossos ministérios. Todo o resto será consequência. Aí eu te digo por que a gente fica cansado, por que a gente fica exausto, por que a gente quer desistir, tirar a mão do arado. Porque muitas vezes o que nós estamos colocando no lugar central e visível é o ministério e não a presença de Deus. E aí eu volto a falar do secreto. Como é que está o teu secreto com Deus, querido? O lugar visível da presença de Deus na tua vida é esse altar aqui. Eu desejo para você nessa noite que no teu quarto sozinho com Deus você tenha as maiores experiências espirituais da tua vida. Você sozinho e Deus, sem ninguém te olhando, sem igreja, sem plateia, sem iluminação, sem som, sem microfone, sem aparatos humanos, não para condenar nada disso, porque eu não estou dizendo que essas coisas não são do Senhor, mas para que você experimente esse lugar de visibilidade para a glória do Senhor, e não para aquilo que você sabe fazer por Ele. Deixa eu te falar, Moisés entendeu isso diante da sarça. Moisés não era um Zé Ninguém. Ele pode ter tido crise de identidade, teve. Eu não sei, manda outro. Eu não consigo falar, chama outro no meu lugar. Chama meu irmão Arão, porque chegar lá eu vou gaguejar. Meu irmão, o cara foi criado no palácio. Hebreus vai dizer que Moisés foi instruído em toda a ciência e sabedoria do Egito. Ele cresceu como um príncipe. Mas sabe o que aconteceu com Moisés? Ele se encontrou com a sarça ardente. Diante da glória. Gabriel, eu vou nesse aqui, Gabriel. Aí, porque eu já vou chamar a minha galera para subir. Pode vir, tá, galera? Deixa eu falar uma coisa para você. Quando você está diante da manifestação da glória de Deus, as tuas habilidades, é por isso que Moisés ficou desesperado. Você entende? Não é porque ele não sabia de fato fazer. Moisés cresceu no palácio do país mais poderoso do mundo naquele momento. Ele era um príncipe de Estados Unidos da América de hoje. Só que ele viu a sarça pegando fogo. Ele viu a glória de Deus passar e diante dessa glória, todas as habilidades de Moisés não valiam nada. E quem estava assistindo esse encontro de Moisés com a sarça? Ninguém. É isso que acontece com o apóstolo Paulo. Você vai dizer para mim que o apóstolo Paulo não tinha habilidades? Você vai dizer para mim que ele não foi estrategicamente escolhido e capacitado pelo Espírito de Deus para levar o evangelho para todo mundo? Existiam já muitas culturas diferentes naquele tempo. Existiam línguas diferentes naquele tempo. E Paulo era o cara que sabia falar esses idiomas, que conhecia essas culturas. Ele sabia como chegar, ele sabia como se comportar. Mas há um momento na vida de Paulo que ele vê a glória do Senhor e aí ele cai. Ele perde a visão. Ele fica imóvel. Ele depende da ajuda de Barnabé. Porque diante da manifestação da glória de Deus, aquilo que Paulo sabia fazer, não significava nada. Perceba que a cultura desse mundo,
A cultura dessa era em que nós temos vivido quer nos levar para um lugar de supervalorização daquilo que nós sabemos fazer. Nós somos estimulados o tempo todo a buscar lugares, a buscar formas, a buscar meios de que aquilo que nós fazemos esteja em evidência. Nós somos estimulados a pensar em nós. O que está na moda, o jargão que se fala é: primeiro eu tenho que pensar em mim. Porque se eu não pensar em mim, quem vai pensar em mim? Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, depois eu. Primeiro eu me amo. Inverte a ordem. Porque sim, Deus fala que é importante você se amar, mas primeiro você precisa amar a Deus sobre todas as coisas. Todas as coisas inclui você mesmo, querido. Você entende isso? Você precisa amar a Deus mais do que você ama você mesmo. Esse lugar de renúncia e de humilhação, Davi entendeu. E porque ele entendeu isso, ele alcançou o título de homem segundo o coração de Deus. E olha, não é por causa de currículo, porque a gente sabe de um monte de coisas erradas que Davi fez. Nós sabemos de um monte de coisas erradas que o apóstolo Paulo fez. Ele foi assassino da igreja. Em muitas cidades onde Paulo chegava para pregar o evangelho, as pessoas corriam porque tinham medo, por causa da fama dele de matar cristãos. E o que você vai dizer de Moisés? Moisés foi um assassino, querido. A palavra diz que ele foi um assassino. Na sua revolta contra o que o povo dele estava sofrendo na escravidão, ele mata um egípcio. Mas depois que ele se encontra na sarça, depois que ele enxerga a glória de Deus, e aí ele entende que o que ele sabe, o que ele pode, o que ele consegue fazer, não significa nada diante dessa glória. Aí a palavra vai dizer que Moisés foi o homem mais manso que houve sobre a terra. Essa transformação do Espírito só vem sobre nós, não quando nós estamos executando os nossos ministérios de forma excelente, mas quando nós temos um encontro real com a glória de Deus, e nos humilhamos e aceitamos renunciar o reconhecimento das pessoas, para que a glória de Deus esteja num lugar central e visível para todas as pessoas ao nosso redor. Você entende isso? Eira de Araúna é a presença de Deus no lugar central da tua vida e visível para todo mundo. E isso faz toda a diferença. Isso muda as tuas escolhas. Isso muda a escolha dos teus relacionamentos. Isso muda a escolha das tuas amizades. Isso muda a escolha dos lugares que você frequenta. Isso muda a escolha das roupas que você usa. Isso muda a escolha das músicas que você escuta. Isso muda a escolha dos lugares que você frequenta. O linguajar que você usa. As palavras que você fala. O lazer que você consome. Como você se comporta quando a presença de Deus está num lugar central da minha vida. Nada que ofenda a presença de Deus eu aceito, querida. Você entende isso? Você começa a dali, da presença, a conduzir a tua vida, a tua caminhada com Deus. Aí é diferente. Aí você está escondido e Ele está em evidência. Aí nós diminuímos e Ele cresce. São tantos exemplos de homens e mulheres de Deus que quando estavam sozinhos na presença de Deus, sem palco, sem aplausos, sem visibilidade, eles viram a manifestação da glória e a sua vida foi mudada. Porque nós estamos tão sedentos de ver essa glória aqui. O que você está fazendo com o teu secreto com Deus? Onde está o lugar da presença de Deus na tua vida, querido? É no tempo que te sobra? No final de semana? É na hora do dia em que você está mais exausto, porque você já fez tudo que tinha que fazer no dia. E aí, para não dizer que você foi dormir sem ler a Bíblia, você deita morrendo de sono, com o olho aberto, o outro fechado, abre a Bíblia no aplicativo e lê lá, para marcar, pim, li a Bíblia hoje.
Isso você chama de lugar central? Querido, Ele se revela aqui. Jesus revela a sua glória para você aqui, na palavra. Põe ela no lugar central da tua vida. Ai, Gisele, eu não consigo porque a minha rotina não deixa. Querido, tem que ter renúncia nessa rotina. Porque se não tem lugar para a palavra de Deus na tua vida, você está subindo aqui para fazer o quê? O que você faz aqui? Performance. Tem gente aí fora que faz muito melhor que a gente. A gente não precisa disso não. O que nos abastece, o que nos sacia, o que nos preenche, o que jorra de nós para a vida eterna é o Espírito do Senhor. E Ele deseja jorrar da tua vida, querido. Mas Ele deseja o lugar central da tua vida. Ele não quer estar perto, Ele não quer estar ao redor, Ele não quer estar acessível. Ele quer o lugar central da tua vida. Enquanto a presença de Deus não for central na tua vida, você não vai entender o que é cristianismo. E vai viver de performance em performance, até o dia em que você vai cansar e vai chegar à conclusão de que não vale a pena, porque as pessoas não valorizam o esforço que você faz pela igreja. Você entende isso? As maiores revelações que o apóstolo João teve da glória, ele estava isolado numa ilha, preso, longe dos olhos de todo mundo. E foi lá que ele viu os céus abertos. Foi lá que ele viu o trono. Nós precisamos trazer esse lugar de volta para as nossas vidas, querido. Nós estamos escravos da visibilidade do nosso tempo. Eu sei que Deus usa a tua rede social sim para te abençoar, mas cadê o teu secreto com Deus? Jesus não falou para você entrar no teu quarto, fechar a tua porta e tirar uma foto e postar para todo mundo ver, não. Ele disse que o teu pai te responderia em secreto. É entre você e Ele. Ninguém precisa saber. Você entende? É você e a sarça. É você e a luz que cega e te faz cair. É você e Deus. E hoje Ele quer recuperar esse lugar nas nossas vidas. Entende? Se você entende isso, eu queria te convidar a ficar de pé. E eu queria que você clamasse por algo que não vai acontecer aqui agora, mas que você vai plantar essa semente aqui hoje. Você vai para casa com essa semente e você vai fazer um compromisso com Deus. Não é comigo, nem com o pastor Anchieta, não. Você vai fazer um compromisso com o Espírito de Deus, de que nessa semana você vai tirar um tempo de qualidade. Isso vai custar, tá? Custou para Davi 130 anos de trabalho sem gastar nada. Você vai achar alguma coisa que você vai ter que renunciar. Alguma coisa muito legal você vai ter que dizer: não, eu não vou fazer porque eu separei esse horário e esse dia para eu entrar no meu quarto, fechar a minha porta e clamar a glória de Deus. E o meu pai vai me responder em secreto. Querida, a palavra de Deus não mente. Foi Ele que nos prometeu que seria assim, você entende? A tua segurança está em que Ele disse que faria dessa forma. Foi Jesus que falou dessa forma. Feche os teus olhos. Comece a clamar pela visão dessa glória. Pai, nós clamamos a Ti. Assim como Davi naquele momento viu, ele viu aquele anjo. Ele viu aquele anjo vindo sobre o povo. Ele viu a espada. Ele sabia o que estava por vir. E ele teve temor. O temor que Davi teve fez com que ele renunciasse. O lugar de glória não era mais o seu palácio, mas o lugar de glória, o lugar central, o lugar visível, evidente para todos, deveria ser o lugar da tua presença. E Pai, nós estamos aqui nessa noite te implorando, nos ajuda, Espírito de Deus, nos dê coragem para ir na contramão desse mundo, que só busca visibilidade e reconhecimento alheio.
Nós queremos andar na contramão. Nós queremos caminhar contra a cultura e entrar nos nossos secretos contigo e ter tempo de qualidade com o Senhor. Tenha centralidade nas nossas vidas, Jesus. Seja o nosso amor maior. Seja o nosso amor maior.